Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 2. Em Filipenses, no capítulo 2. Bom, é interessante, eu não sei, na verdade é extraordinário, eu acho que essa é a palavra que mais intensifica, a palavra que a gente consegue mensurar de uma forma assim, ainda muito distante, mas que chega um pouquinho mais próximo quando a gente fala a respeito do amor de Deus. Vocês concordam? Acho que extraordinário fica assim uma palavra que, né, ainda não mensura, mas fica ali um pouquinho mais próximo do que quando a gente quer dizer ou quando a gente quer descrever o amor de Deus. E eu confesso que é algo que nos últimos dias o Senhor tem... E olha que interessante, né? Eu vou fazer agora 17 anos de batizada. E são pouquíssimos anos ainda, se você for comparar com a grandeza do Senhor. Só que é claro que a gente vai passando os anos, é igual o filho mais velho. O filho mais velho é assim, né? O filho mais velho em casa, por exemplo, você tem que me obedecer porque eu sei mais do que você. E é interessante que a gente vai passando os anos, você tem a sensação de que você sabe bastante coisa. Né? Sabe. Você é uma pessoa que, estudei, estou ali lendo, constantemente lendo. Afinal de contas, estou há 17 anos na igreja. Nossa, não é nada, irmãos. É nada. É nada, porque a cada vez que o Senhor ministra a palavra dele, é uma novidade. E eu confesso que quando se tratava de amor, eu falava, eu sei muito do amor de Deus. Nossa, eu experimento bastante coisa a respeito do amor de Deus. Eu vivo, o Senhor manifesta de muitas formas o amor dele sobre a minha vida. Eu sei bastante. Eu confesso que nos últimos dias eu entendi que eu não sei nada. Sei nada. E que bom que eu não sei nada. E que bom. Quando a gente reconhece que não sabe nada, a gente tem mais facilidade de reconhecer que precisa aprender. Né? Então vamos lá. Vamos orar, né? Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te bendigo, eu louvo, eu exalto o teu santo e glorioso nome. Obrigada, Deus, por este momento, por esta oportunidade, pelo privilégio, Senhor Deus, de ministrar a tua palavra. Mas, Deus, de absolutamente nada tem valor, ó Deus, se não for o teu Espírito Santo a ministrar a cada um de nós, ó Deus. Por isso, Deus, que o teu Consolador Espírito tenha total liberdade no nosso meio nesta noite. Como o Senhor já tem ministrado desde o início deste culto, onde o Senhor, ó Deus, deseja tratar algo especial conosco. Que o meu coração e o coração dos meus irmãos estejam, Senhor Deus, como terra fértil, preparada, Senhor Deus, e sedenta para um novo plantio do Senhor, ó Pai. Que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, falando desse amor grandioso, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, já faz aí uns 15, 20 dias. E justamente tratando sobre a essência ou a grandiosidade, ou na realidade, o que exatamente cabe dentro desse extraordinário amor. E aí a gente começa a fazer uma reflexão a respeito de algumas atitudes que a gente tem. E aí algumas coisas vão acontecendo na nossa vida, ou ao nosso redor, a gente vai percebendo que algumas coisas precisam ser tratadas quando o assunto é manifestar amor. Amém? Mas não é manifestar amor em mim, mas é manifestar amor através da minha vida. Em Filipenses, eu até brinco com os irmãos que as cartas aos Filipenses é a carta aos felizes. Uma igreja feliz. Uma igreja assim,
Uma igreja boa. Amém? Uma igreja que Paulo tinha satisfação, porque o pessoal era um pessoal de bom trato. Amém? Claro que tinha ali suas confusõezinhas, e aqui mesmo no capítulo 2 a gente vê uma, mas, no geral, uma igreja boa de trato. E aí, num certo momento, Paulo começa a ministrar algumas coisas que são importantes para essa igreja. E aí ele diz assim no capítulo 2, se por estarmos em Cristo, verso 1, nós também temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Amém? Por enquanto nós vamos parar aqui. Olha que interessante. O começo desse texto diz assim, se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo, interessante isso. Então ele está dizendo aqui aqueles que estão em Cristo. Amém? Por estar em Cristo, nós temos alguma motivação. Algo em nós muda. Amém? Não é verdade? Algo em nós muda. E ele continua dizendo assim, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma afeição e compaixão. Então vamos lá. Se todas essas coisas, estando em Cristo, acontecem, ou deveria acontecer dentro de nós, ele diz assim, então completem a minha alegria, tendo em vós o mesmo modo de pensar, um só espírito, uma só atitude. Irmãos, é interessante quando a gente vê um texto como esse, que ele fala assim, olha, Marcela, a gente tem que andar no mesmo modo de pensar, no mesmo modo de agir. Amém? Sérgio, a gente tem que ter o mesmo espírito que ministra ao meu e ao seu coração. Uma só direção, um só caminhar. Amém? Adriano, nós estamos juntos. Estamos juntos e misturado. Estamos juntos. Só que o Adriano, vou usar ele não é assim, tá? O Adriano é muito difícil. É complicado, né, seu Zé? É complicado esse rapaz. Mas o Adriano é muito, como diz aqui em Minas, é gostoso isso, né? Muito custoso. Agora, custoso virou assim, em casa, festa. O Gabriel aprendeu custoso. Você é muito custosa, Ana Clara. Você é muito custoso, você é muito difícil, você é de difícil trato. E aí? Mas aqui diz assim, se por estarmos em Cristo, temos algo em nós, uma exortação de amor, uma afeição, uma compaixão, ora, então nós precisamos ter o mesmo modo de agir, o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de caminhar. Amém? E ele continua dizendo assim, não fazendo nada por ambição egoísta. Ou por vaidade. Agora, esse texto é sensacional. Mas humildemente, fazendo do outro superior a você. Agora, irmãos, eu quero que você seja muito honesto. Honesto de verdade. Nós vivemos num mundo absolutamente egocêntrico. Aonde? Eu preciso me realizar. Eu preciso me satisfazer. Eu preciso me beneficiar. Eu preciso. E aí, quando Paulo ministra assim, olha, que nada seja feito com egoísmo. O que quer dizer a palavra egoísmo?
Aquele que age para retorno próprio. Tudo bem? Então, eu faço algo para Ju, mas existe, claro, uma expectativa de um retorno para mim. Amém? Eu sinto dizer que nós somos muitas vezes assim. Desculpa. Desculpa te dar essa facada. Mas nós somos. Nós somos. Sabe por quê? Eu vou te perguntar uma coisa. Hoje, quem orou por Brumadinho hoje? Mas já passou. Já passou. Foi sua família que foi afligida? Está longe de você. Consegue entender a falta de alcance? Agora eu vou falar por uma coisa muito mais perto, tá? Ah, pastora, mas Brumadinho está lá longe. Oramos hoje. Quem orou hoje pela igreja? Melhorou. Melhorou. Entende? Veja aqui, eu não estou querendo aqui, olha, pelo amor de Deus, que você fique assim com a sensação de culpa. Não, eu só quero trazer uma realidade a respeito do amor de Deus. Aí agora nós vamos falar sobre isso. O texto continua dizendo algo bem interessante. Ele diz assim, que nós temos que considerar o outro como superior. E aí no mundo que a gente vive, absolutamente, totalmente egocêntrico, como eu vou chegar na Patrícia e considerar a Patrícia superior a mim? Independente, não estou falando aqui de nada de classe financeira, nada. Só o fato dela existir do meu lado, eu sou melhor do que ela. A mente, porque eu penso no meu problema, na minha situação. Entende? Porque a minha necessidade vem primeiro. E está errado? Claro, você está vivendo a sua pele, a sua necessidade. Agora, vamos lá, é legal, isso faz parte, o homem é assim, tudo bem? Você não é uma pessoa única. Não, a essência do homem ela é essa. Senão o homem não teria pecado. Amém? A essência do homem ela é essa aí mesmo, que a gente vive. Agora, eu queria trazer algo da parte de Deus nova no coração de vocês, que é a seguinte. Filipenses continua dizendo assim, a partir do verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí é o ponto. Seja a atitude de vocês, o modo de vocês viverem, a mesma de Cristo. Amém? Como é que Cristo viveu? E, queridos, eu não estou falando aqui de dinheiro, tá? Por favor. A gente está falando de uma coisa muito além do dinheiro, tá? Não se limitem a esse tipo de pensamento. Eu quero saber como Cristo viveu. Ele pegava a situação do pecador e vestia ela. E aí ele se compadecia. E é interessante, né? Porque alguém viu aqui Jesus desfazendo de alguém? Não ouviu. Só que esse texto ele diz assim, olha, que embora ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma redefinição de vida em amor. Vida em amor. Nós precisamos nos redefinir quando nós falamos de amor. Amém? É uma redefinição. Ou seja, presta atenção no que eu vou dizer. Não tem absolutamente nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Amém? Não tem a ver comigo. Não tem a ver com o pastor Anderson. Não tem a ver com Elias. Elias é gente boa, legal, mas não tem a ver com você, Elias. Tem a ver com Ele. Por quê? Porque o pecado que te trouxe a paz estava sobre os lombos dele. Então não tem a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Então sim, presta atenção.
a sua verdade não é a verdade. Porque é uma redefinição. Então, quando eu falo de redefinir, eu falo assim, de definir novamente a minha vida. Amém? Então, redefinir a minha vida quer dizer que as minhas verdades já não são verdade. Mas a verdade dele passa a ser a verdade. E eu consigo ser redefinida no amor do Senhor. Amém? E o que acontece é algo interessantíssimo. Que é o que aconteceu no início, no versículo 1. Que ele diz assim, se estão, pois, por Cristo, há em vocês uma nova exortação de amor. E aí, eu vou chegar nesse texto daqui a pouco, mas nós vamos continuar lendo aqui a respeito dele, porque afinal de contas é para ele. E diz assim, se a atitude de vocês, sendo a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Peraí, olha que interessante. Verso 6, parte B, que diz assim, que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. A tua versão pode ser de usurpar-se. Alguma versão está assim? Interessante. Usurpar é eu pegar o lugar de outra pessoa. E aí, usurpar é pegar o lugar do outro. Tomar o lugar de alguém. Aqui ele diz assim, sendo igual a Deus, era algo que ele devia usurpar. Ou seja, irmãos, no caso de Cristo, ele não ia usurpar nada. Porque ele era Deus, como diz aqui o texto. Mesmo sendo Deus, não se apegou a isso. Ora, não usou isso. Não se aproveitou disso. Amém? Isso é tremendo, Deus. E aí ele diz assim, e sendo encontrado em forma em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para todos, sempre, sempre, sempre. Amém. Amém? Isso é tremendo. Ele está dizendo, ele está falando para você assim, olha, seja assim, e eu vou te mostrar quem que foi assim. Nossa, a palavra de Deus é maravilhosa. Ele está dizendo assim, olha, João Vitor, você precisa ser assim, amigão. Mas eu vou te facilitar a vida. Aí vem lá Paulo, instrumento de Deus, e deixa lá. Carta aos Filipenses, queridão. Considere o outro superior a você, porque eu, o Senhor, considerei todos superiores a mim. Coisa tremenda. Que coisa tremenda. E aí, irmãos, nós não estamos falando aqui de dinheiro, nós não estamos falando também, por favor, nós estamos lá na baciada de picolé, eu vou lá e pego o menor picolé. Deixa os picolé tudo grande para os outros. Quer ficar desconto? Eu penso nos meus irmãos. Vou pegar o picolé pequenininho e deixar os grandes para meus irmãos. Não é isso que está falando, irmãos. Não. Está falando de uma essência de humildade. Que eu olho para o Elias fala para mim assim, pastora, está acontecendo isso, isso, isso. Espera aí, irmãos, tira o sapato aí. Não preciso tirar agora não, viu? Por favor, vai aqui, né? Vou vestir o sapato do Elias. E eu vou, então, vem cá. Vamos junto, querido. Vamos junto, porque o seu problema é maior do que o meu. Amém? Não é eu pegar uma meia dúzia de roupa e falar para o Elias, ele está com necessidade de roupa? Toca, querido. Não, isso é muito pequeno. Muito pequeno. Sabe por que é pequeno? Porque não era assim que Cristo fazia.
Cristo, ele transformava. Ele estava junto. Ele estava perto. Aonde ele estava, brotava vida. Aonde havia morte, ele estabelecia vida. Aonde havia fracasso, ele estabelecia força. Aonde havia choro, ele estabelecia alegria. E ele estava sofrendo. Sabe por que eu falo que ele estava sofrendo? Aliás, Jesus começou a sofrer no primeiro dia. Até o último, Jesus sofreu. Porque ele sempre soube o que aconteceria com ele. E nem na hora que ele foi orar e levou os amigos junto, os amigos ficou com ele. O que os amigos fizeram? Dormiram. Agora, eu posso dizer algo interessante? Sabe o que Jesus fazia? Enquanto os outros dormiam, não só neste momento, mas outros momentos, orava por você. Ele já orava por mim. Ele já clamava pela minha vida, pela minha família. Isso é muito grande. Isso é redefinição de amor. Que a gente precisa aprender a viver. Que eu preciso aprender a manifestar. Que ele cresça e eu diminua. Mas isso, irmãos, não é um cântico. Isso é a essência de vida da sua vida. Por quê? Não tem a ver com você, mas tem a ver com ele. É para ele. A sua vida é para ser dele. Então não é o que você acha, mas é o que ele acha. Não é o que você faria, mas é o que ele faria. Não é o que você sente, mas é o que ele sentiria no seu lugar. Amém? É algo um pouco mais profundo. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é interessante. Ele é algo sobrenatural. Porque no reino de Deus, quem mais ganha é quem mais entrega. Quem mais ganha é quem serve mais. A gente ouviu isso na escola bíblica, quem estava aqui, domingo. Quem mais recebe é o que mais dá. O reino de Deus tem uma forma, graças a Deus, bem diferente do mundo de agir. E é por isso que o reino é dele. E aí, ainda no capítulo 2, se a gente descer ali para o verso 13, ele diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém? Queridos, o Senhor, ele te chama para te capacitar a ser redefinido. Amém? Ele te convida para ser redefinido, mas ele fala assim: olha, eu vou te capacitar a se redefinir. Você não está sozinho para isso. Você não está só para se redefinir. É o meu padrão. É estabelecendo a minha forma. E eu te capacito para isso acontecer. Amém? Não é da sua força. Porque nós não conseguimos isso. Mas aquilo que habita em nós é que faz com que isso aconteça. Amém? É mais profundo. Porque, novamente, tem muito mais a ver com ele. Aliás, tem absolutamente tudo a ver com ele e nada a ver conosco. Amém? E aí eu queria que você desse uma avançadinha aí. Avançadinha, não, voltasse. E fosse lá em Romanos 12, 13. Vamos lá. E aí a gente vem aqui para uma igreja também bastante interessante, a igreja de Roma. Quem lembra o que acontecia nessa igreja em Roma? Se convertiam quem? Judeus e gentios. Pensa, que festa. A igreja em Roma sofrendo uma pressão externa dos judeus não convertidos. E uma turma lá dentro de judeus e gentios. Aí eu fico imaginando bem assim, quando eles se juntavam, né? Interessante.
Vamos fazer um churrasco? Vamos matar um porco? Não vou comer porquinho. Vamos fazer um churrasco no sábado. Mas no sábado não pode. Olha aqui. Que coisa interessante. E aí a gente vê, a carta aos Romanos é interessante porque fala muito da justificação, fala muito a respeito da essência da graça, fala a respeito do pecado, fala a respeito da forma que isso é estabelecido na vida, justamente para ajustar essas pessoas que se convertiam. E a carta aos Romanos fala a respeito do nosso culto racional, a respeito de você ser um templo do Espírito Santo, não é isso? Enfim, é interessante como ela te estrutura na fé e na justificação, pela fé. E ela descreve a respeito da lei. E ela fala a respeito da importância de se cumprir também a lei, mas tendo a graça como maior capacitador de se cumprir essa lei. Algo tremendo, algo tremendo. Deus fala em Romanos é tremendo. E aí, no momento lá, depois de ministrar várias coisas àquela igreja, Paulo vem e começa a descrever a respeito do amor. E aí você vê isso no finalzinho aí do capítulo 12, e aí você ainda vê alguma coisa no capítulo 13, e nós vamos lá. Capítulo 12, no verso 15, que diz assim: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude um para com o outro, não sejam orgulhosos, não sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu não vou não, porque fulano não tem dinheiro, eu tenho. Eu não vou não, porque eu sei mais do que fulano. Eu não vou não, porque vai comer carne de porco, eu não posso comer carne de porco. Alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Este é o poder que há na igreja. Mas eu vou então para o culto e não. Eu vou para o culto no domingo. Não gasta a bateria. Gostei de ser a música do louvor. Não fui muito com a cara da pregação. Queria desculpa, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele, porque você vem para o culto para ele. Para cultuar ele. Desculpa. Ninguém está aqui para te agradar. Porque é por ele. Amém? É para ele. Existe uma essência. Cristo tem uma essência. E a igreja deve ter a essência de Cristo. Não a essência das pessoas. Entende? Essência é redefinir-se. É muito além do que talvez a gente tenha como definição de vida. É muito além do que a gente pratica nas 24 horas que o Senhor te presenteou em um dia. Eu estava conversando com o Sérgio, semana passada. A gente estava conversando sobre reativar o trabalho no asilo, né? E eu sei que isso está no coração deles. E o pastor Maurício já tinha conversado com eles a respeito disso. E eu estava conversando com ele no sábado, falando com eles, irmão, as pessoas precisam de Cristo. Mas para eu conseguir estar lá, eu preciso manifestar a extraordinária graça de Deus. É um amor que eu não entendo, que eu não tenho. Mas que Jesus tem. O que me faz acordar, sei lá, de madrugada para eu orar pelas pessoas e não por mim. Não é meu amor, mas é o amor dele. O que me faz não entregar só uma roupa, mas me faz calçar o sapato daquela pessoa e falar, vamos, nós estamos juntos, eu estou com você, vamos lá, está rolando. É dele, porque a essência é dele. Porque eu não tenho esse amor para entregar. E quando a gente fala de reino, como tem sido ministrado na escola bíblica, e quando a gente fala de galardão,
E quando a gente fala de um futuro certo e eterno, nós estamos falando dele. E nós estamos falando de atitudes para ele. Só que a atitude para ele não vai refletir em nenhum outro lugar, senão para ele, senão para ela, senão para ele, senão para ela. Entende? Você vai entender então melhor. Romanos, capítulo 13, diz assim, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, preste atenção, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos eles se resumem neste preceito, de que ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Irmãos, verso seguinte. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. A minha salvação de 17 anos atrás, hoje eu estou chegando mais próxima dela. De viver ela. Lá. Está mais próxima. Só que olha só. Estabelecer o reino aqui, algumas coisas antecedem a isso. E a coisa que mais é necessária para que eu tenha uma plena satisfação de vida em Deus, é eu amar o próximo. Porque deixa eu te falar, tudo se resume nisso. Lá em João, diz algo até mais forte, que diz assim, se você diz que ama Deus e não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Olha só, sou eu não, viu gente? Palavra dizendo. Se você diz que ama Deus, amo, Deus, amo, eu te amo, Senhor, e não ama o teu próximo, o próprio Senhor diz, você é um mentiroso. Porque não existe amor de Deus sem amar o próximo. É direto, é junto e misturado, é linkado. Tô junto, tamo junto. Amém? Façam isso, compreendendo o tempo em que estamos vivendo. Façam isso, compreendendo o tempo em que você está vivendo. De novo, presta atenção. Façam isso e compreendam. Se sensibilizem. Olhe para os lados. Olhe o tempo que você está vivendo. Já passou da hora. Se redefina no amor de Cristo. Vamos nos redefinir. Vamos usar este ágape de uma forma essencial na nossa vida, no nosso coração. Amém? Vamos orar? Nós vamos finalizar esse culto. E eu queria, assim, sinceramente, que esse amor extraordinário do Senhor, ele continuasse sendo ministrado no seu coração durante essa semana. E o meu desejo, honestamente, é eu poder ouvir de vocês, falar, pastora, olha, eu orei por fulano, e Deus falou isso. Eu orei por ciclano, e Deus ministrou isso.
O meu coração, ele sangrou. Eu chorei. Irmãos, eu falo algo para o Senhor desde quando eu me converti. Eu falo para o Senhor, Senhor, por mais difícil que seja, eu quero enxergar com os teus olhos. Eu quero ter a sensibilidade do Senhor para eu chorar. Como o Senhor chora pelas vidas, eu quero chorar com o Senhor. Eu quero ser conhecedora daqueles mistérios que estão dentro do coração do Senhor. E eu ter o privilégio de olhar para aquela pessoa e o Senhor poder falar assim, querida, ora por ela. Porque o coração dela, embora a capa dela esteja firme, o coração dela sangra. E ela precisa da tua intercessão. Não precisa falar nada. Ela só precisa da tua intercessão. Queridos, isso é evangelho. Isto é evangelho. Evangelho nada mais é do que o extraordinário amor de Deus, manifestado na vida do homem através das nossas vidas. Amém? Então, continue sendo ministrado pelo extraordinário amor de Deus. E a minha expectativa como pastora é de que nós possamos ter uma igreja que compreende o valor que a intercessão tem. Amém? E eu vou pedir para o presbítero orar. Ora por isso. Que o Senhor continue ministrando isso durante toda essa semana no coração dos nossos irmãos. Amém? Amém. Bom, irmãos, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, né, fala que ainda que eu fale a língua dos anjos, né, se não tiver amor, né, não valerá nada, né? E glória a Deus por isso que nós pedimos a direção do Senhor para a gente olhar para as pessoas, para o próximo, né? Quando a gente temos esse olhar, né, de amor, de sensibilizar com o problema do outro, né? O amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. E nós temos que buscar isso, né? Vamos orar. Pai amado, querido e maravilhoso, te louvamos, Pai. Grandioso é o Senhor da nossa vida, Pai amado. E nós, Pai amado, podemos ver o teu grande amor sendo demonstrado ali na cruz do Calvário, entregando a sua vida por todos nós, Pai. Como a pastora falou aqui, Pai amado, antes do Senhor ser crucificado, o Senhor já orava pelas pessoas, o Senhor orava para a tua igreja, Pai amado, na madrugada, o Senhor intercedia. E, Pai amado, cuidado do Senhor por nós, desde já, Senhor Deus, o Senhor tem olhado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem demonstrado a manifestação do Senhor de amor sobre nossas vidas, Pai. E o Senhor diz, Pai amado, Deus, que devemos andar na terra como o Senhor andou, Pai. Deus Todo-Poderoso, Pai, isso, Pai amado, Deus, é tremendo, Pai. Isso é maravilhoso, Pai. E essa obra quem faz em nós é o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Pai. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor faça isso na vida da tua igreja, Pai. Na vida dos nossos irmãos aqui, Pai. Aqueles que estão presentes, aqueles que ainda não vieram hoje, Pai. O Senhor venha fazer essa obra maravilhosa, Pai. O Senhor venha trazer essa sensibilidade, Pai amado Deus, de olhar para o próximo, Pai amado Deus, e de compadecer, Pai amado Deus, com os problemas, as necessidades, Pai, das pessoas ao nosso redor, Pai amado. E quando olhamos ao nosso redor, Pai amado Deus, vemos as pessoas, Pai, desesperadas, Pai. Pessoas, Pai amado Deus, passando por vários problemas com família, casais passando por problema com filho, marido e mulher. Pai amado Deus, nós somos a igreja do Senhor, Pai. Nós estamos aqui nessa terra, Pai amado Deus, nós somos luz do Senhor e sal da terra, Pai. Aonde nós estivermos, nós temos que levar o teu evangelho, Pai. O evangelho da reconciliação, Pai. Pai amado Deus, isso tem que estar dentro de nós, Pai. E que essa semana, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, venha falar com cada um, Pai. Venha ministrar na vida de cada um sobre isso, Pai. Venha falar no particular, Pai. No momento ali das orações, Pai, quando estamos ali no nosso secreto, buscando o Senhor, Pai. Que o Senhor venha ministrar, se revelar isso a nós, Pai. Aqueles, Pai amado Deus, que não estão tendo esse entendimento ainda, Pai. Que ainda não está tendo essa dificuldade, Pai amado Deus, de olhar para o próximo, Pai. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, venha com as tuas mãos, Pai. Venha com o teu agir, Pai amado Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós não somos perfeitos, Pai. A nossa caminhada, Pai amado Deus, nós somos transformados dia após dia de glória em glória, Pai. Pai amado Deus, em nome do Senhor Jesus. E que nossos irmãos, que a nossa igreja tenha sede, Pai. Sede de fazer a obra do Senhor. Sede de falar do teu evangelho, Pai. Sede, Pai amado Deus, de buscar as pessoas, Pai, onde estiver,
e se colocar no lugar dela, Pai, e andar com ela, discipular, evangelizar, preocupar com a vida daqueles que ainda não são salvos, Pai, e falar do teu plano de salvação, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nós, Pai amado Deus, em nome do Senhor Jesus, porque as pessoas lá fora, Pai amado Deus, estão perecendo, Pai. As pessoas lá fora estão, Pai amado Deus, sem esperança alguma, Pai. E, Pai amado Deus, e é lá, Senhor Deus, é lá que nós demonstramos, Pai amado Deus, que nós somos luz nessa terra. É lá que nós mostramos que nós somos verdadeiros cristãos, Pai. Nos transforma, Pai. Abra o nosso coração, sensibiliza, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que a paz do Senhor esteja sobre o teu povo, Pai. Que a alegria do Senhor esteja sobre a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Glórias a ti, Senhor Deus.